5 até o versículo 10. Colossenses capítulo 3, versículos do 5 ao 10. Quem achou, vá se colocando de pé em reverência à palavra de Deus. Colossenses 3, do 5 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Elas também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despojais do velho homem como os seus feitos, e vos revestis do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Santo Deus e eterno Pai, eu venho essa noite, ó Deus, mais uma vez, Paizinho querido, pedir a tua misericórdia, que o teu amor, que a tua paixão esteja sobre nós. Paizinho querido, humildemente te peço, usa a minha vida para a edificação da tua igreja, trazendo consolo, se tu quiseres, exortação, ó Deus. Paizinho querido, porque tudo que eu posso fazer humanamente falando é atingir a mente dessas pessoas. Mas tu, ó Deus, tem a capacidade, a tua palavra é viva e eficaz, e só tu, ó Deus, tem a capacidade de atingir a alma, ó Deus, o entendimento, não só o intelecto. Por isso eu te peço, ó Deus, que tu venha ao meu auxílio essa noite, para que a tua igreja saia daqui edificada. Assim, ó Deus, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Algo interessante nos chama a atenção nessa leitura que nós fizemos. A primeira delas é o versículo 5, é o primeiro e último versículo que nós lemos. E o primeiro começa dizendo assim: Fazei morrer a vossa natureza terrena. E o último versículo, ele fala: Vestii do novo, segundo a imagem daquele que nos criou. Essa noite, um pouco diferente do tradicional que eu costumo trazer à igreja, eu trago hoje mais uma palavra pastoral para esta igreja. Eu quero falar hoje, claro que com o crente ou o descrente, mas principalmente para os irmãos em Cristo. Eu acredito que nós deveríamos deixar algumas coisas que são da natureza terrena e deveríamos praticar outras coisas. E aí às vezes eu olho para a igreja e vejo que nós nem fazemos algumas, ou seja, não deixamos algumas práticas, e por outro lado não fazemos outras que deveríamos fazer. E essa noite eu trago uma palavra mais pastoral. O que nós como cristãos deveríamos deixar de fazer, e o que nós deveríamos como cristão também fazermos. Entenda que nós não somos uma igreja legalista. Nós não pregamos aqui o legalismo. Porque não pode fazer isso, ou que não pode fazer aquilo. Nós conhecemos aí algumas pessoas, algumas igrejas, que a pessoa não pode ouvir uma música, que não pode ir para a praia, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Mas entenda que a nossa mensagem, o que nós queremos atingir, não é o seu comportamento, não é o seu estereotipo, não é o tipo de roupa que você veste, porque isso é legalismo. Mas qual é o grau de santidade
que eu tenho diante de Deus e quais são as minhas atitudes para com Deus, para que eu possa agradá-lo através das minhas atitudes. Ou talvez esteja desagradando a Deus as minhas atitudes. Então, o que é que necessariamente eu posso fazer para estar diante de Deus como convém, principalmente sendo nós cristãos? E aí eu gostaria de pontuar alguns itens aqui essa noite, para nós estabelecermos o que é que eu, como cristão, deveria deixar morrer a minha vida normal, cotidiana, a minha natureza terrena, e o que é que, como cristão, eu deveria começar a fazer quando Paulo começa a falar que deveríamos em nós nos revestir do novo. E aí tem duas coisas, uma que nós devemos deixar de fazer e outra que nós deveríamos iniciar a fazer. Eu queria começar a falar do que é que nós deveríamos deixar de ser. Alguns itens que são importantíssimos na nossa vida, que nós deveríamos deixar de ser, para que nós pudéssemos alcançar aquilo que Cristo tem preparado para nós. Porque entenda que as bênçãos de Deus estão destinadas a nós. E por que é que muitas vezes nós não alcançamos as bênçãos? A palavra de Deus diz que nós não recebemos aquilo que nós deveríamos buscar, aquilo que nós deveríamos receber, porque nós não sabemos pedir, ou pedimos mal, ou pedimos para gastar com nossos próprios deleites. Ou muitas vezes a nossa oração sequer passa do teto, porque algumas vezes as nossas atitudes impedem, criam um bloqueio das nossas orações subirem a Deus como um cheiro suave e agradável. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre o que é que eu deveria deixar de ser, ou seja, versículo 5, fazer morrer a nossa natureza terrena. O que é que eu tenho que deixar de ser? Primeiro ponto, nós deveríamos deixar de ser imaturos espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 3, é interessante que Paulo chama os crentes de Corinto de uma igreja de crianças espirituais. A igreja de Corinto havia muito tempo, mas os irmãos ainda estavam nos rudimentos da fé. Era uma igreja já antiga, uma igreja com anos, mas os irmãos continuavam como crianças na fé. E aí é necessário nós podermos entender que é necessário que nós venhamos a crescer espiritualmente. A imaturidade é consequência do meu apetite espiritual. O crente imaturo, ele está sempre empolgado com acontecimentos extra-igreja, mas não tem nenhum interesse no aprofundamento da palavra. E o que é que nós devemos fazer para que mude essa situação? Nós temos que entender, meu irmão, que a nossa vida, nós como crentes, irmãos em Cristo, não fomos chamados para viver a nossa vida constantemente em uma plateia. E aí nós costumamos muitas vezes a entrar na igreja e passar 10 anos, 20 anos, como acontecia na igreja de Corinto, sentado no banco, nos alimentando sempre da mesma coisa, e aí acredite, nós damos a desculpa, não, que para isso é para os mais experientes. Mas espera, irmão, quanto tempo é necessário para acharmos que nós somos experientes em Cristo? Quanto tempo é necessário para que eu diga, não, eu sou agora experiente em Cristo, experiente na palavra, e agora posso me alimentar de algo melhor? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Não existe na Bíblia Sagrada alimento diferenciado. Esse daqui é para aquele que tem mais tempo e aquele ali é para aquele que acabou de se converter. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é feita para mim e para você em qualquer tempo. Tanto faz eu ter acabado de me converter, porque pessoas que hoje estão aqui procurando, estão fazendo o discipulado para o batismo, qual é a matéria que essas pessoas estão vendo? Bíblia Sagrada. E quais os livros? De Gênesis a Apocalipse. E o que é que nós aqui, que já passamos pelo batismo, nós estamos vendo na igreja? Todos os dias, a Bíblia Sagrada.
os livros de Gênesis a Apocalipse. Então nós temos que entender, nós temos que compreender que não existe tempo na igreja para que agora eu possa me deliciar com algo a mais. Nós temos que compreender que o meu apetite espiritual tem que ser nutrido. Quando nós somos crianças, acontece isso com Pedro. Eu acredito que com toda criança, geralmente não gosta de comer aquilo, ou isso, ou aquilo outro. Mas se nós fôssemos dar para as nossas crianças apenas aquilo que ele gostaria de receber, de comer, eu acho que criança não passaria dos 10 anos, e se chegasse seria meio magrinha, e outros muito forte. Temos que entender que criança ela tem que ser alimentada conforme a necessidade que ela tem. Nós temos essa concepção quando nós falamos de crianças, mas parece que essa concepção não é do mesmo nível para conosco, porque nós passamos muitos e muito tempo dentro da igreja, visitando a igreja, acompanhando todos os cultos da igreja, muitas vezes estando presente nas ações extra-culto. Vamos fazer um evento tal, fazer uma festa, fazer isso, fazer aquilo. Tem irmãos abençoados que estão ali conosco, e louvado seja Deus. Agradecemos pelo apoio de cada irmão, cada voluntário que se doa para estar ali conosco. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus nos diz que Cristo, nós nos alimentar dele, não é apenas comer e beber, mas é se regozijar do Espírito Santo de Deus a cada dia. E nós temos sim que experimentar mais de Deus, e não apenas ficar comendo essa papinha que muitos chamam, e estarmos na igreja só aos domingos, para ouvir aquilo que o pastor tem para falar só aos domingos, porque isso é muito pouco diante do muito que você deve receber. Nós muitas vezes não recebemos aquilo que nós deveríamos receber. Por quê? A Bíblia diz que nós não sabemos pedir. E por que nós não sabemos pedir? Porque nós não nos aprofundamos na palavra de Deus. Porque nós não buscamos na palavra de Deus aquilo que nós deveríamos. Nós muitas vezes ficamos na superfície daquilo que Deus tem preparado para nós. Esses últimos dias, tivemos alguns eventos aí, um após o outro. Tivemos reunidos, não só com os irmãos aqui da igreja, mas com outros irmãos. E aí retornamos hoje, aliás, semana passada, as atividades normais da igreja. E eu tenho sentido falta de pessoas que estão aqui conosco todos os domingos. Mas que a coisa mais difícil que eu vejo são essas pessoas aqui no culto na semana. Um culto de oração, um culto de doutrina. E aí a minha pergunta é: como é que eu posso, por exemplo, orar por alguém? Olha, existem coisas, deixa eu dizer aqui, não se escandalizem comigo, mas muitos na igreja de Jesus não sabem a importância, o significado ou a necessidade que nós temos de algumas coisas básicas na vida do crente. Por exemplo, orar. Tem pessoas assim: mas orar tanto. Tem pessoas, talvez dentro da nossa igreja, dentro dessa comunidade, que não saibam a importância, a necessidade de se ter, de orar, de fazer uma vigília, de jejuar, de celebrar. Não sabe o que é uma batalha espiritual, e muitas vezes passa luta dentro de casa, porque não sabe o que está passando. Muitas vezes isso ocorre, por exemplo, vamos fazer um ECC. Aí as pessoas estão empolgadas com o ECC. É aquilo que nós acabamos de falar. Todos são imaturos quando se empolgam com isso. Eu estou dando o exemplo de crente imaturo. Mas muitas vezes nós nos empolgamos porque vamos trabalhar no ECC, porque vamos fazer um ECC, vamos fazer um EJC. Tem aquela empolgação, cria ânimo novo. E de repente na semana que vai acontecer o ECC ou o EJC ou qualquer outro evento, parece que vem um redemoinho sobre a sua casa e tudo fica de perna pro ar. Você passa o ano todinho sem brigar com o esposo, sem brigar com a esposa, passa o ano todo sem problema com o filho, com a filha. No dia do evento começa uma briga. Aí você diz assim: não sei o que aconteceu. Pô, deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Isso chama-se batalha espiritual.
E deixa eu dizer outra coisa: não adianta bom senso, não adianta carinho, não adianta fazer nada, porque essa luta nós não vencemos no âmbito natural. Nós só vencemos esse tipo de batalha espiritualmente. E por que é que tem tanta gente perdendo essa batalha? Por que é que o inimigo tem entrado tanto na vida de pessoas que vivem em luta espiritual, em batalha espiritual e nunca vencem? Muitas pessoas não sabem sequer que estão numa batalha espiritual. E não sabem por quê. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, para você. Uma criança, ela precisa se alimentar de tudo que a fortalece, tudo que a nutre, mas também precisa de sorvete. Precisa de coisas que tragam um certo deliciamento a ela. É uma pizza, é um sorvete, é algo que ela goste. Mas também precisa de alimento saudável. Algumas verduras, criança não gosta de verdura, outros não gostam de feijão, como era o caso do Pedro. Pedro não gostava de comer carne, hoje come carne. E isso acontece na nossa vida, espiritualmente falando. Qual é o alimento que nós gostamos de comer, mas só comemos isso? Culto aos domingos. Crente parece que para ele só tem igreja no domingo. Deixa eu dizer uma coisa para você. É necessário para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para o nosso encorajamento, para nós nos aprofundarmos espiritualmente e até para receber bênçãos de Deus maiores que as que nós temos recebendo. Não estou dizendo que crente que não vem para a igreja na semana não recebe bênção. Estou dizendo aqui que algumas bênçãos são cessadas porque nós não nos aprofundamos no conhecimento e no temor de Deus. E aonde é que está, pastor, o alimento mais sólido, o alimento que eu preciso me alimentar? Nos cultos na semana, meu irmão. Temos que entender que eu preciso orar, e orar especificamente por uma causa. E aí, creia, acredite, tem irmãos que não têm o hábito de orar. A igreja, meu irmão, é como um campo que deve produzir fruto para os céus. Jesus disse que cada um de nós somos o ramo da videira verdadeira. E se o ramo não produzir fruto, é cortado e lançado fora. Maturidade espiritual não é a quantidade de conhecimento e de informação que eu trago. Conheço muitos doutores teólogos com pouquíssima bagagem espiritual. Pessoas que conhecem teologia como ninguém, mas não têm o mínimo de conhecimento de Deus. O meu conhecimento bíblico não quer dizer que eu tenha um conhecimento sobre Deus e um aprofundamento espiritual. E isso me torna imaturo espiritualmente. Lá em Fortaleza, havia uma irmã que começou, e graças a Deus que cessou rápido, mas que começou um processo perigoso para qualquer igreja. Meu filho havia vindo aqui no Juazeiro do Norte um ano antes de nós virmos para cá, para a visitação de Deus. E a visitação de Deus tem um trabalho belíssimo. Vai nas casas, impõe as mãos sobre os enfermos e Deus cura, Deus restaura aquelas pessoas. E ele voltou para Fortaleza, fez esse trabalho de cura em algumas pessoas lá, mas havia uma irmã lá que eu acho que tinha a minha idade, ela tinha de crente. Anos e anos na igreja. Aí sentia uma dor de cabeça, tinha que correr para o meu filho, porque só ele orava para ela ficar boa. Tinha uma dor no braço, movia céus e terras para ir lá para o meu filho, para ele orar, porque só ele orava e ela ficava boa. Meu irmão, isso é imaturidade espiritual. Isso é imaturidade, é nós sermos crianças na fé. Quem aqui recebeu o poder de Deus para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados? Só a irmã Glorinha? Deixa eu dizer um negócio para vocês, deixa eu contar uma coisa para vocês, que parece que vocês não sabem. A palavra de Deus diz, meu irmão, que quando eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele nos deu poder. Poder para pisar as serpentes e escorpiões, poder para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados.
Não estou dizendo que nós não devemos procurar médico. Estou dizendo que algumas lutas que nós passamos dentro de casa são espirituais. E nós apanhamos todos os dias por falta do conhecimento, do poder e da graça de Deus na nossa vida. Por que isso acontece, pastor? Acontece porque Jesus já dizia isso. Errais muito, por 2 motivos. Quais eram os 2 motivos? Primeiro, não conhece as Sagradas Escrituras. Segundo, não conhece o poder de Deus. E nós estamos caminhando para o mesmo destino. Igreja está perecendo porque não conhece nem as Sagradas Escrituras, nem o poder de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui, tenho me preocupado, eu tenho falado isso, parece que eu já estou sendo chato com isso, mas tem me preocupado. A nossa igreja, e não é a igreja Gileade, é as igrejas evangélicas. Igrejas têm parecido igrejas católicas. As pessoas passam a semana todinha longe, fazendo os seus afazeres. Aí quando dá domingo, não, domingo eu tenho que ir para a igreja. Não, porque domingo, meu irmão, eu vou para a igreja. Espera aí, fazer o que na igreja? O que é que nós viemos fazer na igreja, meu irmão? Celebrar o quê? O que é que nós realmente estamos celebrando domingo na igreja? Pastor, e por que é que isso acontece? Por que é que existe uma imaturidade espiritual na igreja? Por 2 motivos. Primeiro motivo, falta de instrução correta. Igrejas que não se preocupam em instruir corretamente os seus membros, que deixam a Deus dará. Não há quem diga, não há quem aponte a direção, não há quem indique o caminho correto, não há quem instrua as pessoas, não há quem caminhe com elas, deixam as pessoas soltas demais. Vai ocorrer em quê? Imaturidade espiritual. Mas louvado seja Deus, porque essa igreja investe pesado na educação cristã. E volto a dizer, tenho sentido falta dos irmãos nessa igreja, nos cultos de ensino. Você quiser anotar aí, meu irmão, você anota, porque o que é que nós temos de ensino? Nós temos escola bíblica dominical todo domingo de manhã, e o número de pessoas é reduzido. Tem um grupo fiel, louvado seja Deus por essas pessoas que estão aqui, mas em comparação ao tamanho da igreja que nós temos, é pequeno. Menor ainda é o culto de oração às quartas-feiras. Tem alguém aqui que precisa de oração, meu irmão? Amém? Agora deixa eu perguntar uma coisa a você aqui. E onde é que você está na quarta-feira? Precisa de oração? Amém? Meu irmão, pois vem orar. Pastor, eu oro em casa. Deixa eu dizer um negócio para você. Alguém aqui já fez fogueira? Aí você farra aquela fogueirazinha e bota as brasas tudo junto. Meu irmão, para apagar aquilo ali é difícil depois que pega fogo, não é não? Eu fiz uma vez um churrasco lá em casa, eu, irmão Hélio já é macaco velho em fazer churrasco, e aí pegamos um carvão bom demais, meu irmão, nós apanhamos para baixar o fogo, e o fogo não baixava, tostou a carne. Agora é interessante que o fogo mais alto que tiver, você tira uma brasa e põe do lado, não dá 10 minutos, aquilo ali não passa de carvão, porque nem brasa tem mais. Deixa eu dizer a comparação que eu quero fazer com essa questão de brasa. Meu irmão, nós só somos igrejas, nós só temos poder de Deus quando nós temos unidade de Deus, quando nós estamos juntos como igreja, porque você sozinho em casa e eu sozinho em casa, nem eu nem você somos mais igreja. Igreja é quando nós estamos em comunidade. Eu posso e devo fazer a minha oração em casa, eu posso e devo fazer o meu devocional em casa. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa, meu irmão. Se eu não consigo exercer, expressar, demonstrar amor por uma comunidade que expressa isso na minha vida, vamos ser sinceros, eu conseguirei expressar amor de Deus como igreja por uma pessoa distante dentro da igreja? Porque se eu não consigo estar dentro da igreja, pessoas que dizem me amar, e eu acredito que nisso, uns amem os outros, porque isso é a igreja. Se eu não consigo expressar isso dentro da igreja, eu vou conseguir expressar isso lá fora sozinho?
Ah, irmão, mas pastor, eu oro sozinho. Amém, meu irmão? Agora faça isso no outro dia, não faça na quarta-feira não, porque quarta-feira deveria ser o dia de estarmos juntos, orando e buscando a face de Deus, colocando em comum acordo as dificuldades que nós temos uns pelos outros, porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros. Você sabe qual é a necessidade maior do seu irmão? Você sabe o que é que o seu irmão está tendo de necessidade, a qual seja a batalha espiritual, que através da sua intercessão você pode o ajudá-lo? Aí a gente vem para a igreja, não, domingo eu estou na igreja. Para quê? Não, é culto de celebração. Mas o que a gente vai celebrar? Não, pastor, eu vim celebrar porque nunca mais eu bebi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que o AA faz com que as pessoas parem de beber? Pastor, eu não fumo mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que os narcóticos anônimos faz a pessoa parar de fumar? Pastor, eu comprei um carro novo. Deixa eu contar outra coisa para você. Você sabia, se você trabalhar muito, trabalhar bem e for honesto, tem algumas pessoas que não honestamente, mas compram um carro novo? Então nós não viemos, meu irmão, no domingo aqui celebrar, nem porque eu parei de fumar, nem porque eu parei de beber, nem porque eu ganhei carro novo. Pastor, e nós vamos fazer o quê? Nós viemos celebrar a nova vida em Cristo Jesus, aquela que Ele nos deu na cruz do Calvário, que a palavra de Deus diz que nem a altura e nem a profundidade, nem hoje o que nem o que há por vir, nada nos separará desse amor. Isso é o que nós deveríamos celebrar todos os domingos. Mas que amor é esse que nós temos tido de Deus, que não conseguimos expressar um para com os outros? Igreja, meu irmão, é comunhão. Eu já expliquei aqui, já ensinei aqui, deixa eu repetir novamente. Quando nós vamos para a Bíblia, e a Bíblia fala de duas coisas interessantes referentes à igreja. A tradução de igreja é eclesia. Eclesia, lá no grego, começa o significado dela é chamados para fora. Chamados para quê? Chamados do mundo, para nós sermos sal e luz no mundo. Outra palavra interessante que sempre está próximo de igreja é koinonia. Essa palavra significa comunhão. O que para nós termos comunhão, é necessário conhecermos o outro. E nós conhecemos na igreja. A comunhão não é dada na igreja. Mas se nós não conhecemos sequer as pessoas na igreja, como é que eu vou ter comunhão com ela lá na casa dela, meu irmão? Como é que eu posso expressar amor de Deus se eu não sei onde a pessoa mora? E a gente diz assim, não pastor, mas nós somos crente. Espera aí. Então você faz parte de uma igreja. Amém, eu sou daqui. Então você faz o ID de Jesus. Amém, eu oro pela pessoa. Não, espera aí. O ID de Jesus é ir pregar o evangelho. É amar as pessoas. Nós temos feito esse papel. Nós temos desempenhado o nosso papel como igreja. E isso tem me preocupado. Volto a falar, não é da igreja Gileade que me preocupa, mas todas as igrejas cristãs. A igreja cristã tem perdido o seu referencial. A igreja parece não ser mais igreja, mas apenas uma reunião de pessoas aos domingos. Trocaram o futebol pela pregação do pastor. Trocaram o bar pela pregação do pastor. Trocaram tudo que fazia antigamente aos domingos pela pregação do pastor. E a vida cristã? E aquilo que nos empolga, aquilo que nos dá realmente esperança, vida nova, o que é que nós devemos, o que é que nós fizemos com ela? Segundo lugar, por que é que a igreja se torna imatura? Porque não tem apetite espiritual. Deixa eu perguntar uma coisa, você responde para você mesmo. Você fez o seu devocional hoje? E ontem? E anteontem? Mas ler a Bíblia todo mundo leu. Hoje, ou ontem, ou pelo menos anteontem. Estudo. Fizeram um estudo pelo menos no mês passado, né? Mas tem uma coisa que pelo menos deveríamos fazer. Orar. Orar nós oramos todo dia, amém? Amém? Eita, agora me preocupou. Olha, nós temos que entender, meu irmão, que a minha vida, eu e Deus, ela está à parte da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou fazendo um convite
para esta igreja deixar de ser turista, termos compromisso, primeiro com Deus, depois com a igreja, estarmos presentes aos cultos. Eu não estou dizendo isso sendo legalista. Eu sei que tem pessoas que trabalham, pessoas que viajam, pessoas que têm uma vida compromissada e que por esse motivo não podem estar aqui. Mas também sei que alguns irmãos, e aí me desculpe a palavra, faz corpo mole. Não, pastor, é porque eu estou cansado. Meu irmão, cansado todo mundo está. Mas não nos alimentamos todos os dias? A gente chega em casa cansado, não precisa nos alimentar? Precisamos. Da mesma forma, precisamos nos alimentar espiritualmente. Ou nós nos alimentamos espiritualmente, e aí entendo o que eu vou dizer aqui, ou daqui a 10 anos, a minha vida está do mesmo jeito. Deus nos chamou, e é interessante isso, e Ele disse que Deus, Ele vai nos dar vida em vida, porque é que tem crente que passa 40 anos, meu irmão, na peia. Por que é que ele não cresce? Por que é que ele não sai daquele lugar? Por que é que tem pessoas que aceitam a Jesus num dia e no outro dia está tudo diferente? E aí entendo o que é que eu estou dizendo aqui. Não estou dizendo que uma vez que eu aceito a Jesus eu não vá passar dificuldade, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que quando eu aceito a Jesus todos os meus problemas acabaram. Quem promete isso são as organizações tabajaras. Não estou dizendo que quando eu aceitar a Jesus eu vou ter fartura em tudo da minha casa. Eu estou dizendo que quem aceita Jesus é para ter vida plena, alegria, paz, gozo, tranquilidade no espírito. Por que é que tem crente, meu irmão, com tanto tempo que não sabe o que é paz dentro de casa? Porque não tem aprofundamento espiritual. E o meu convite para a igreja: aprofunde-se espiritualmente. Esteja presente nas orações, nos cultos de doutrina. Venha conhecer Deus como verdadeiramente Ele é. Segundo ponto que nós devemos deixar de ser. Devemos deixar de ser carnais. Por quê, pastor? A resposta está lá no versículo 6, desse trecho que nós acabamos de ler. Acompanhe comigo aí. Versículo 6 diz assim: porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7, é interessante que ele diz que éramos dominados por estas coisas. E no versículo 8 diz que nós devemos nos despojar de tudo. Deus chamou a igreja do mundo para influenciar e ser sal e luz no mundo. O problema é que a igreja tem sido seduzida pelo mundo. Por nós não sermos, agora eu estou falando da nossa igreja, por nós não sermos uma igreja legalista, louvo a Deus que eu não tenho notícia de algum irmão que confunde liberdade com libertinagem. Louvo a Deus por isso. Mas me preocupa porque pelo fato de nós não sermos legalistas e não trazermos, como alguns pastores dizem, o jugo pesado sobre a igreja, pé na igreja, puxando de pertinho ali a igreja, alguns irmãos começam a confundir um pouco as coisas e acham que porque não é pecado eu posso fazer. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Paulo diz algo interessante: tudo me é permitido, nem tudo me convém. Tem coisas que não convêm para um crente, meu irmão. E pastor, o que é que não convém? Meu irmão, se você visse outra pessoa praticando um ato, o que é que você iria dizer? Pastor, tudo é normal. Pois, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Para mim, o que é normal são as coisas do alto, são as coisas do céu. O que é normal para mim é um crente parecer com crente, não um crente parecer com o mundo. E eu não estou dizendo isso, volto a afirmar, não é pela roupa que veste, não é pela forma que fala, mas é pela forma com que expressa amor um pelo outro, pelo local que anda e onde ele está. Trabalhei no local, eu acho que eu já falei isso aqui. O último local que eu trabalhei, eu cheguei lá, tinha uma irmã que era crente. Trabalhava lá há mais de 2 anos. As pessoas só foram descobrir que ela era crente quando eu cheguei lá. Ah, e tu é crente? Tem crente que é agente secreto, 007. Ninguém sabe que ele é crente. Passa a vida todo dia no trabalho, nunca pregou a palavra e nunca disse que era crente, meu irmão. Aí eu pergunto, peraí, meu irmão, eu estou sendo sal e luz desse mundo?
Realmente eu estou fazendo a diferença? Mas o que mais tem me preocupado não é somente a omissão das pessoas em relação ao Evangelho de Cristo. O que tem me preocupado é as pessoas estarem gostando mais do mundo do que da igreja. Pessoas que amam, por exemplo, pastor, vou pro forró. O que, meu irmão? Forrozinho, pastor, não tem nada não, vamos lá dançar. Meu irmão, misericórdia. Pastor, e é pecado? Volta a afirmar aquilo que Paulo disse: tudo me é permitido, nem tudo me convém. Não é pelo fato de ser pecado ou não ser pecado que eu vou ou não fazer. A questão é o testemunho que eu estou dando como crente, meu irmão. Aí, por outro lado, eu vejo pastores que pregam legalismo extremo. Dia dos Namorados, eu passei em frente a uma igreja, a igreja lotada. Eu olhei e pensei que pelo menos fosse um dia dos namorados, um jantar, pastor pregando. Disse, meu irmão, misericórdia, hoje é dia dos namorados, hoje é dia era para esse pastor estar falando assim: olha, pegue a sua esposa, pegue o seu namorado, a sua noiva, e vão jantar. Vão sair só os dois. Aí o pastor está lá pregando, a gente vê extremos dos dois lados. Vê uma igreja que prega um legalismo absurdo e vê alguns irmãos que pegam a liberdade que tem e fazem mau uso dela, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Nós temos que procurar o bom senso em tudo. Lembre-se, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Algumas pessoas chegam para mim assim: pastor, eu posso beber? Misericórdia, meu irmão, para que você quer beber? Não, porque eu quero saber se é pecado. Meu irmão, e se não for pecado? Me diga uma coisa: se eu disser que beijar um homem na boca não é pecado, você vai beijar? Não, pastor. Mas você não vai fazer porque não é pecado? Não, pastor, mas o pastor exagera. Não, meu irmão. Se você vai fazer porque não é pecado, o que eu disser que não é pecado, você vai fazer, vai? Então nós temos que ter cuidado, meu irmão, com algumas coisas do nosso dia a dia. Nós fomos chamados para ser sal e luz, mas infelizmente o mundo lá fora, e quando eu falo mundo é o sistema que nós estamos vivendo, tem encantado muita gente. Pastor, e qual é o problema de eu sair e tomar minha cervejinha? Meu irmão, não é pecado. Agora, como é que você vai convencer a outra pessoa que aquilo ali não deve ser feito? Deixa eu dizer uma coisa a você: quantas vezes você já viu propaganda de cigarro na TV nos últimos 10 anos? Viu? Alguém viu nos últimos 10 anos alguma propaganda de cigarro? Nos últimos 10 anos? Não. Propaganda de cigarro é proibida no mundo. Antigamente a maior patrocinadora da Fórmula 1 chamava-se Marlboro. Hoje em dia só pode colocar o Mzinho vermelho lá. Nem o nome Marlboro não pode mais aparecer na Fórmula 1. Quem assiste a Fórmula 1 sabe aí que, por exemplo, alguns corredores ainda são patrocinados por ela, mas não aparece o nome Marlboro lá. E o mesmo começa a acontecer com a bebida. Hoje o Brasil, a exemplo de alguns outros países, começa a restringir a bebida. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você for pego bebendo em um local público, você é preso, paga multa. Por quê? Porque é má influência. Enquanto todo mundo, o sistema, tenta proibir aquilo que eles detectaram que foi um erro no passado, criar cigarro e criar bebida, existem irmãos dentro da igreja que querem fazer uso de álcool. Meu irmão, se o mundo lá fora vê como isso como um erro, por que é que irmãos dentro da igreja acham bonito e querem fazer o mesmo? Não é a questão de ser ou não ser pecado, é a questão daquilo que eu devo fazer como crente, meu irmão. Nós temos que ter alguns cuidados. Tudo me é permitido, nem tudo me convém. Terceiro lugar, o que é que eu devo deixar de ser? Devo deixar de ser temperamental. E é interessante, acompanhe comigo o versículo 8 desse trecho que nós acabamos de ler aí, meu irmão. Começa a dizer assim, Gálatas 3:8. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, e ele segue mais alguns itens que nós devemos deixar de ser. E aí, meu irmão, tem irmãozinho aqui, e aí eu não estou falando da igreja agora não, mas estou falando de crentes, que se levar uma fechada no trânsito, meu irmão, misericórdia, se ele andasse armado, ele dava um tiro na pessoa.
Tem irmão dentro de casa, meu irmão, que o filho, a esposa, o esposo não pode fazer alguns tipos de pergunta que só falta engolir, né? Parte logo com 4 pedras na mão. E é interessante que lá em 2 Coríntios 5, 17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Uma vez eu, ainda em Fortaleza, um irmão estava conversando comigo assim, meu irmão, eu sou quase todo convertido. Lá e vai, como é esse quase todo convertido? Meu irmão, porque a minha mão ainda não se converteu. Isso, misericórdia, meu irmão. Tem dessas coisas. Nós temos que entender, meu irmão, que eu sou nova criatura. Deixa eu contar um fato que isso me atormentava, essa questão de nós deixarmos de ser temperamental. Vou contar rápido, que alguns aqui já conhecem, eu já citei isso aqui algumas vezes. Mas certa vez eu discuti com uma pessoa e saí de casa, e antes de eu me converter, eu era meio grosso, queria resolver as coisas no braço. Saí de casa, recém-convertido, saí de casa para ir na casa dessa pessoa, para pegar ele dentro da casa dele. Ele me disse um desaforo assim, pai, eu vou ver se esse cara é homem agora. Fui para a casa dele. Eu tenho certeza hoje que Silvia me disse muita coisa, mas eu irado, saía, entrava no ouvido, saía no outro, eu disse, eu vou. E eu saí de casa, quando eu chego na esquina, eu acho que faltavam uns 100 metros para chegar na casa dele. Deus colocou a minha sogra naquela esquina. Primeiro que não era para ela estar ali, era para estar na igreja, mas ela estava na esquina. Quando eu vou chegando, bufando, parece um touro, danado de raiva. E ela já me conhecia, que eu normalmente sou sempre alegre, brincando, mas eu de cara fechada. Quando ela olhou para mim assim, o que é que você tem? Vou resolver um problema colar. Entre outras coisas que ela me disse um que quebrou minhas pernas. Ela olhou para mim e disse assim, tu não é crente? Sou, mas eu vou resolver. E ela é assim, mas isso não é coisa de crente. Aquilo ali quebrou as minhas pernas. Ela pegou assim no meu braço, botou o braço dela aqui assim, e disse assim, vamos para a igreja que hoje tem culto. E era o lugar que você deveria estar, era lá na igreja orando. Aí eu saí com ela ali de mão dada, ela andando e passando a mão no meu braço assim, e eu ia bufando, aí fui diminuindo. Aí ela assim, melhorou? Agora eu estou melhor. Quando eu cheguei na igreja, parece que estava eu e o pastor naquele dia, porque a palavra dele foi sobre temperamento. Você já viu uma criança, quando ganha um brinquedo novo e alguém por pura maldade quebra ou toma esse brinquedo, que a criança chora, só falta não parar mais de chorar? Assim era eu. Quando o pastor começou a falar de temperamento, meu irmão, a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Chorava que soluçava. Por que, pastor? Porque tinha uma coisa em mim, meu irmão, que eu não conseguia controlar. Me converti num dia, louvado seja Deus, que no outro dia larguei a bebida, larguei o cigarro, larguei muitas coisas na minha vida. Mas tinha uma coisa em mim, meu irmão, que eu não conseguia largar. Era o meu temperamento forte. Nesse dia chorei. Deixei de jogar bola por causa do meu temperamento, porque as pessoas que me conheceram antes de aceitar Jesus não acreditavam que eu tinha mudado. E eu, para não escandalizar ninguém, disse, meu irmão, esse negócio de jogar bola não dá mais certo não, vou parar por aqui. Agora em Juazeiro, que não tem ninguém que me conheça, talvez eu volte a jogar bola. Não porque eu vá bater em alguém, mas porque uma vez eu estava jogando bola, e um menino magrinho, tipo o meu menino, o Yuri, bateu em mim e caiu. O menino do corpo do Yuri batendo em mim é como bater numa parede dessa. Bateu e caiu. Alguém que me conhecia de outros tempos, levantou da arquibancada e disse assim, esse daí pode ser diácono, pastor, presbítero, nunca vai deixar de bater nos outros jogando bola não. Aí sim, meu irmão, esse negócio de bola não dá mais para mim não, estou escandalizando o evangelho. Nós temos que entender, meu irmão, que o nosso temperamento nos afasta dos irmãos e nos afasta de Deus. E eu tenho que todos os dias procurar ter domínio próprio, meu irmão. O meu temperamento, mas pastor, é porque eu sou assim? Pois mude, meu irmão, porque a palavra de Deus, como nós lemos aqui lá em 2 Coríntios, diz que todas as coisas se fizeram novas. E muitas vezes nós damos desculpa para nós mesmos para não mudarmos. É aquele complexo de Gabriela, que agora vai começar de novo aquele negócio lá. Aí já todo dia agora nós vamos ouvir aquela músicazinha, eu nasci assim, eu cresci assim. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não lhe constituiu assim.
Você pode ter aprendido assim, você pode ter crescido assim, mas Deus não lhe fez assim. Por isso, volte ao seu estado original. Tenha cuidado com o seu temperamento, meu irmão. Agora, o que é que nós precisamos? Nós vimos o que é que nós precisamos deixar de ser. Mas, em compensação, tem algumas coisas que nós precisamos ser. E aí, versículo 10, diz que nós devemos nos vestir do novo. E quais são essas novas vestes nós devemos ter? Primeiro lugar, nós precisamos ser novo de quê? Nós precisamos ser todos os dias cheios do Espírito Santo de Deus. Existe uma diferença crucial na vida do crente. Uma é ele ter o Espírito Santo de Deus. E aí deixa eu explicar isso aqui. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem e habita em nós. Amém? Então eu e você somos templos e morada do Espírito Santo. Outra coisa, meu irmão, é nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor, como é que a gente sabe disso? Meu irmão, é bem facinho. Pisa no pé do irmão que está do teu lado aí e olha para a cara dele. Porque se ele bufar, meu irmão, ele só tem o Espírito Santo de Deus. Agora, se ele der um sorriso, talvez ele seja cheio do Espírito Santo de Deus. Por que isso, pastor? Porque todos os dias, meu irmão, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para vencer as batalhas que nós temos tentados, para vencer as tentações que vêm sobre nós, para nós podermos governarmos bem a nossa casa, para nós podermos sermos ministros do nosso lar, para sermos sacerdotes dentro da nossa casa e para podermos receber aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus e não apenas ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus habita em nós quando nós aceitamos a Jesus. Agora, eu ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que buscar todos os dias o enchimento do Espírito Santo. A boa notícia é que nós fazemos isso toda primeira quarta-feira aqui na igreja. Nós temos um culto destinado a nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E quando eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, Deus me agracia com alguns dons. Quais são esses dons e servem para quê, pastor? Servem para eu poder abençoar outros. Ele me dá dom de fé, dom de discernimento, dom de cura. São 9 dons espirituais que Deus nos dá quando eu me torno cheio do Espírito Santo de Deus. E eles servem para abençoar outros. É por isso que não dá para eu ser crente, meu irmão, lá em casa. Mas pastor, eu oro lá em casa. Mas meu irmão, os dons que Deus vai lhe dar não é para você usar na sua TV, não é para você usar no seu armário, não é para você usar no seu guarda-roupa. Os dons que Deus lhe deu é para a edificação da igreja de Cristo. Por isso, meu irmão, é impossível eu servir a Deus dentro de casa. Sou servo de Deus, esteja em comunidade. Em segundo lugar, o que é que nós precisamos ser? Nós precisamos manifestar o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. E aí, interessante, queria que seu irmão acompanhasse a leitura aí comigo. Eu vou falando o fruto aqui, você vai acompanhando aí comigo. Abra sua Bíblia em Gálatas 5:22. E aí nós vamos descobrir qual desses frutos você tem aí. A palavra de Deus diz: porque o fruto do Espírito é amor. Algumas traduções dizem alegria, outros dizem gozo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pastor, eu estou bem na fita. Por quê, meu irmão? Porque eu tenho 5 desses 9 aí, ó. Estou bem. Estou com 5, pastor. Meu irmão, pode deixar eu dizer um negócio para você. Você ainda não tem nenhum deles. Pastor, mas eu tenho 5. Ó o dedinho, ó. Meu irmão, olha aí para mim e me diga se está o fruto ou são os frutos. É como? O fruto. Um único fruto produz 9 itens. Um único fruto produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Pastor de Deus, só falta o domínio próprio para mim, pois meu irmão, pois falta o fruto do Espírito na sua vida. Porque se eu não exercer todos eles, a palavra de Deus diz que eu não tenho o fruto do Espírito Santo. E o fruto eu tenho que produzir na minha vida para abençoar outras vidas. É por isso que é necessário eu estar em comunidade, meu irmão. Para eu produzir isso daqui, me diga uma coisa: eu posso produzir amor para mim mesmo? Não. Eu posso ter alegria sozinho? Não. Quem está alegre, quem está sozinho, geralmente é uma pessoa triste, deprimida. Paz, pastor, paz, eu posso ter paz sozinho. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é para você ter paz, é para você produzir a paz. Paciência, meu irmão. Você consegue produzir paciência sozinho? Você consegue ser amável sozinho? Você consegue ser bondoso sozinho? Fidelidade, nós muitas vezes não conseguimos ser fiel nem conosco mesmo. Mansidão e domínio próprio, nenhum desses itens eu consigo produzir sozinho. Para eu produzir isso aqui, eu preciso manifestar isso na vida de alguém. Terceiro item do que nós precisamos ser: nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e no seu poder. Efésios 6:10. Abram aí comigo e acompanhem. Nós precisamos todos os dias, meu irmão, ser fortalecidos no Senhor e no seu poder. Diz assim lá em Efésios 6:10: vestindo a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra carne e sangue. Opa, peraí, meu irmão. Se eu não guerreio contra carne e contra sangue, não adianta eu ser um lutador, não adianta conhecimento intelectual, não adianta poder financeiro, não adianta amizade importante. Porque a minha luta que eu travo todos os dias, ela não é contra carne e contra sangue, não é física. Continuando, ela vai dizer: porque a nossa luta é contra os principados e potestades desse mundo. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Deixa eu dar uma notícia ruim para você, que Jesus já disse: eu não sou o portador de tal notícia ruim, mas o próprio Jesus. Na vida, eu e você teremos aflições. E só tem uma maneira de nós passarmos por essas aflições: nos revestindo do poder e da graça do Senhor Jesus, através de sua armadura. Aí ele continua: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E havendo feito tudo, ficais firmes. Assim, mantenham-os firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçados com a preparação do evangelho da paz, usando o cinto da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Meu irmão, existem coisas na minha vida que ou eu deixo de ser, ou eu começo a ser, ou eu nunca vou me tornar o que eu deveria ser. Nós somos chamados para ser sal e luz nessa terra. E nunca importou tanto que nós sejamos isso. Mas para isso é necessário nós sairmos do nosso comodismo. Digo, já disse no começo, repito, hoje trago uma palavra pastoral para esta igreja. Há uma necessidade dos irmãos compreenderem qual é o seu papel na comunidade, na igreja, o seu papel como cristão mesmo. Compreendo que alguns irmãos têm sim algumas atribuições, compreendo que por isso não podem estar na igreja. Mas é necessário alguns irmãos que deveriam estar aqui presentes, estarem presentes para se fortalecer no Senhor e começar a dar fruto do Espírito Santo, a começar a evangelizar, a começar a ser realmente sal e luz, que foi para isso que nós fomos designados. Quero lhe convidar a ficar de pé. Pastor, mas eu que não sei nada ainda. Ótima oportunidade para começar a aprender. Pastor, mas eu que tenho vergonha. Ninguém está lhe pedindo, meu irmão, para que você suba no palco e vá cantar, não, meu irmão. A palavra de Deus nos garante que ela vai capacitar a todos aqueles que o próprio Jesus comissionou.
Jesus, interessante, começou o ministério com pescadores. Naquele local existiam homens, doutores da lei, pessoas influentes na sociedade, pessoas que tinham bastante conhecimento. E Deus começou o seu ministério com pescadores, homens simples, sem muita instrução. O que Deus espera de mim e de você, meu irmão, é disposição, é dizer aquilo que Isaías já disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E o resto coloca na mão de Deus. Pastor, mas é porque eu não tenho tempo. Meu irmão, você serve a um Deus que é o dono de todo o tempo. O tempo está na mão de Deus. Se o teu problema está sendo o tempo, mas se o teu coração anseia em servir a Deus, coloca isso na mão de Deus. Te dispõe que Deus vai ser contigo. Pastor, mas é meu problema. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: todos os seus problemas Deus consegue superá-los. O único problema que Deus não vai superar é aquele que você mesmo cria como obstáculo para impedir que você venha servir a Deus como deveria. Nós vamos louvar. E o desafio essa noite é você dizer para você mesmo: não é para Deus, porque Deus conhece seu coração. O que é que lhe impede de ser aquilo a qual Deus tem te chamado? Você recebeu dons, meu irmão. Tem pessoas nessa igreja que tem dons maravilhosos e está debaixo do tapete, colocou de dentro da gaveta, e Deus está lhe cobrando isso. O desafio para você essa noite é dizer para você mesmo o que é que tem impedido você de manifestar o seu dom.